hermanos de América, pueblos hermanos de América, llegar a la igualdad. Hijos de Dios en América. Boa noite, Brasília. Boa noite, Distrito Federal. Boa noite aí, o Jonathan nos trabalhos técnicos. Está entrando no ar o programa Sacerdotes de Deus, Servidores de Homens. Eu sou Josué Mariano, estarei em sua companhia até as 9 da noite, falando sobre o sacerdócio e conhecendo um pouco mais sobre a vida de nossos padres. E para começar bem e melhor o nosso programa, com mais fé e esperança. E o nosso entrevistado de hoje é o Padre Fábio de Oliveira Souza. Ele que é vigário da paróquia Santa Maria dos Pobres, aqui do Paranoá. Padre Fábio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite. Boa noite, querido Josué, queridos irmãos que nos acompanham pela Rádio Maria e outros países. É uma alegria estar aqui com vocês, poder partilhar um pouco da minha experiência, da minha vida, né? E eu fico muito agradecido pelo convite de estar aqui esta noite. Padre, o senhor que é vigário aqui da paróquia Santa Maria dos Pobres, o senhor já está sendo vigário aqui já tem quanto tempo? Bom, já há 6 meses. Minha ordenação foi dia 5 de dezembro do ano passado e estou aí para completar 6 meses de padre, né? Recém-nascido. A última vez que o senhor esteve aqui no nosso programa foi ainda, acho que ano passado, né? Agora que o senhor está com 6 meses, então, aqui nessa paróquia, já teve um período também que o senhor foi diácono aqui também, né? Sim, quando terminei os estudos no seminário, fui enviado pelo Dom João aqui à paróquia como diácono. E nesse período que o senhor está aí exercendo o sacerdócio nessa paróquia, como o senhor tem se sentido? Quais, assim, o momento que o senhor tem marcado nesses 6 meses? Sinto na lua de mel, como posso falar. Porque, como sempre no seminário, né, escuto a experiência dos outros padres, que é maravilhoso, né, o sacerdócio, ser padre, a confissão, servir as pessoas. E claro, né, uma coisa é você escutar, mas agora é viver. Então, eu tenho sentido uma alegria que, se era aquilo que eu esperava, hoje eu estou vivendo 1000 vezes mais do que eu esperava. E ver que realmente Deus é fiel, né? Que muitas vezes pensar as crises, né, que temos às vezes no seminário, de achar que como padre vai se frustrar ou não sei o quê. Pelo menos neste tempo que Deus está me dando, estou sentindo a maior alegria da minha vida. E não me arrependo nenhum minuto dessa decisão. E cada dia é uma alegria nova. As pessoas vêm, as confissões, a Eucaristia, e ver que tenho sentido em doar a vida em função para que as outras pessoas recebam a Cristo, né? Então, para mim, tem sido um tempo de lua de mel, ou não sei como posso expressar de uma outra forma a alegria que tenho sentido todos os dias nesse curto período de sacerdócio. Padre Fábio, todos nós, né, temos aquela curiosidade de saber como que era a vida do padre antes de ser padre. Como que foi a vida do senhor até tomar a decisão de entrar no seminário? Olha, a minha é um pouco difícil, um pouco triste também, mas também alegre. Porque, ao final, como o povo fala, né? A linguagem popular. Ou pelo amor, ou pela dor. E na minha vida, acho que foi mais pela dor. Porque eu sou de São Paulo, de uma família que era muito pobre. Eu sou o primeiro de 3 filhos, sendo que o meu irmão mais novo, ele nasceu com uma deficiência mental, né? Que já me escandalizava muito pela pobreza, pela situação do meu irmão. E eu olhava para Deus e falava: Deus, se você é bom, por que me permite estas coisas, não? E nisso eu fui entrando em muitas crises, né, de existência, e tomei um caminho errado, o caminho do mundo. Porque pensei que se estudar, ter dinheiro, né, namorar, ter muitas mulheres, carro, essas coisas, você é feliz. E ao final, não fui feliz, podendo viver muitas coisas que o mundo me oferecia, e fui uma das pessoas mais infelizes do mundo, que até pensava que realmente a vida é uma porcaria, e pedi a Deus: Deus, faça alguma coisa, porque se a vida é isso, é melhor o Senhor me tira logo deste mundo, né? E no momento que eu estava com 16, 17 anos, já muito sem sentido mesmo,
chegou uma pessoa que foi um verdadeiro profeta para mim da igreja, um leigo, e me fez um anúncio de Cristo, né? Que Cristo me amava com os meus pecados, assim como eu era. E eu falava para ele: meu Senhor, se eu não amo nem a mim mesmo pelas coisas que eu tenho feito, como Deus pode me amar assim? E essa pessoa insistiu, me falou e, de certa forma, me trouxe de volta à igreja. E aí, confessando com o padre, participando, né, do meu carisma, Deus foi me ajudando, me reconstruindo como pessoa, a largar muitos vícios, né, o álcool, a ter uma vida casta, né, reconstruir a minha vida. Aí sim Deus começou a abrir as portas, né? Porque quando eu tinha 10 anos, eu ia na missa com a minha mãe, né? E ali vendo um pároco, que era o meu pároco na época, eu vendo ele, eu senti o desejo de ser padre. Penso que ali Deus tinha me chamado já. Só que, por não entender a minha vida, não entender a minha história, fiz o caminho do filho pródigo, né? Peguei o que tinha e fui ao mundo. E ao mundo voltei destruído, mas como Deus é Pai, é misericordioso, me acolheu e hoje, por obra e milagre de Deus, sou padre. Porque é algo impossível, né? Nesse período aí, né, que o senhor, antes de tomar essa decisão aí, o senhor tinha quantos anos? Olha, senti o chamado aos 10, né? Aí depois, quando eu tomei a decisão séria, foi quando eu tinha 20 anos. 20 anos. No seu natural de? São Paulo. O senhor gostaria de falar um pouquinho mais sobre os pais do senhor? Como foi a reação deles no momento em que o senhor chegou e comunicou que ia seguir o sacerdócio? Não foi fácil, porque eu sou de uma família pobre. E da minha família, quem estudou, eu trabalhava numa empresa de ponta, com um futuro promissor, já ganhava bem. E de certa forma, meus pais dependiam de mim. Então, para mim era uma cruz muito grande de pensar: nossa, vou abandonar os meus pais e como eles vão ficar? E claro, também estava apaixonado por uma moça, que queríamos nos casar também. Então tinha todas essas bagunças, a vocação, os pais, esta moça. E um dia me coloquei de joelhos: Deus, ajuda-me a discernir a vocação, porque estou dividido. Se for para entrar assim, num seminário dividido, melhor não. Ou se for para entrar num namoro para casar, dividido, também não. Então, o que eu fiz? Esperei. E Deus me ajudou em relação a essa moça, que eu pensava que era a 7ª maravilha do céu, e não era, né? Aos meus pais, tive que arriscar. Porque o chamado também estava crescendo. E fui, deixei o meu emprego, o meu patrão não aceitou. E quando dei a notícia para os meus pais, minha mãe começou a chorar, né? E chorou porque não aceitava. Como eu já com a vida já feita, ir para um seminário, né? O meu pai tentou se fazer de indiferente, né? Mas sentiu muito. E meu irmão, o do meio, não aceitou de forma nenhuma. Ficou pelo menos 2, 3 anos de cara virada, mais ou menos, não aceitando. Só que cada vez que eu voltava de férias para o seminário, eles viam a minha alegria, viam que eu estava bem. Foram, como fala, vendo que eu estava bem, estava feliz. E os medos que eu tinha da questão financeira, da relação aos meus pais, vejo que quando eu saí de casa, aí que as coisas melhoraram. Então vejo que não sou eu que salvo a minha família, é Deus mesmo. Acreditar na providência de Deus, né? Então hoje, claro, minha mãe, como falar, ama por eu ser padre. O meu irmão, nossa, não sabe o que fazer comigo quando eu estou indo de férias. Então aquilo que era horrível, triste, Deus hoje faz festa. Faz festa. Então são essas coisas que hoje me dá, como falo, uma segurança de que vê que Deus existe. Eu pude tocar Deus na minha história. Cristo que foi à frente mesmo. O senhor estudou em qual seminário? Eu estudei aqui no Seminário Redentores Mater, aqui do Lago Sul, ao lado da Ermida Dom Bosco. É um seminário diocesano, né? Temos obediência ao bispo, mas é missionário, uma abertura missionária. Então, nosso seminário, estamos abertos, claro, primeiro à Igreja de Brasília, mas depois a ajudar qualquer diocese ou qualquer lugar do mundo. Hoje eu estou aqui e amanhã posso ir para a China, né? Então, foi isso que Deus colocou no meu coração de ser missionário. Sempre tive esse desejo, né?
Padre Fábio, quando o senhor veio de São Paulo, deve ter sentido assim uma diferença grande da cidade. O senhor foi bem acolhido? Qual foi a primeira impressão que o senhor teve de Brasília? Primeiro, muitos medos, né? Um novo lugar, novo clima, outros tipos de pessoas. Que em São Paulo é mais correria, as pessoas são muito mais frias. Por causa da correria do dia a dia, é uma loucura. Aqui em Brasília, claro, o primeiro mês foi difícil, né? Eu olhava e queria comparar. Brasília é São Paulo, né? Mas vejo que pouco a pouco fui entrando e vendo que o povo de Brasília é um povo muito acolhedor aos que vêm de fora. Pelo menos a mim, não tenho do que reclamar, mas só tenho muito o que agradecer como as pessoas me têm acolhido como um filho, né? Como um filho. Então aqui tenho muitas mães, muitos pais e muitos irmãos, grandes amigos. E particularmente, nossa, me sinto um brasiliense. Legal. Agora, Padre Fábio, conte pra gente um pouco sobre quais as dificuldades que o senhor encontrou no seminário, no período que o senhor estudou. Bom, primeiro, o seminário tem uma regra de vida, quer dizer, obediência e disciplina. Como eu falei, eu vinha de uma história do mundo. E no mundo não é que você tem disciplina, tem regras, e muito menos obediência. Então, sou muito agradecido aos meus formadores, porque tiveram muita paciência comigo, porque o início era muito rebelde. E batia de frente pelo meu caráter, né? Mas pela correção, Deus foi como tomando as rédeas da minha vida, né? E eu fui, como fala, se deixando seduzir pela vocação e entrando pouco a pouco na regra de vida, na obediência e descobrindo uma grande riqueza. E dentro do seminário é viver de certa forma um deserto, mas um deserto com Cristo. Estar na intimidade. Isso foi que me fez muito sofrer ao início. E segundo, claro, né, sempre a saudade dos pais, uma preocupação que ficava, né? Só que ia entrando e entregando a Deus, porque tem momentos, por exemplo, teve um momento do seminário que eu queria ir embora. Estava em crise e chorava que queria ir embora. E meus formadores falaram, não, paciência. Você vê que Deus te chama? Aí eu falo assim, eu vejo que Deus te chama, então espera. Espera que isso vai passar, esta crise, né? Porque não é fácil a missão. Você olha, é uma missão muito grande. E eu olhava para minhas incapacidades, os meus defeitos e até os meus pecados e falava assim, nossa, não posso. É impossível que eu seja padre. Era uma das grandes crises que eu tinha no seminário, que eu olhava para minha vida, pelo que eu tinha feito, falava, como Deus pode chamar uma pessoa como eu sendo padre, a ser padre? Né? Só que a paciência, né, que é a capacidade de sofrer um pouco por Cristo, foi me ajudando o quê? A esperar e a ter discernimento. E vejo que ia passando e a cada crise ia amadurecendo o chamado. Então foi um sinal também aí de Deus, né? E experimentar a crise, mas também experimentar um amadurecimento na fé. O senhor tem, assim, algum fato, alguma cena, um acontecimento que marcou o senhor durante o tempo que o senhor estudou no seminário? Olha, o nosso seminário é mais ou menos assim. São 2 anos de filosofia, 3 anos de missão, né, em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, como seminarista. Depois voltamos e terminamos 3 anos de teologia. Então a minha maior crise foi 1 ano antes de sair para a missão. Foi o pior tempo que eu passei no seminário, que era muitos combates, muitas crises, não, de querer ir embora, ou eu falei, né, de achar-me indigno. E tinha colocado muitas vezes, né, pro meu vice-reitor, e que sou muito indigno e queria ir embora. E nisso eu pedi um sinal, né? Deus, me deu um sinal de que essa vocação é tua. Então, naquele ano, precisavam de 2 seminaristas para fazer missão na Terra Santa, em Israel. E não sei por que me escolheram, né? Deus sabe, né? Escolheu a mim, porque eu já tinha planos que no final do ano iria para casa de férias e não voltaria mais. E me escolheram. Então, me escolheram, eu não tive nem férias para poder pensar. Eu já fui direto para Israel. Estando lá,
estando na terra de Jesus, ali então vejo que todos os meus problemas, as minhas crises, fazendo a Via Crucis lá, principalmente, no Santo Sepulcro, e ver que as minhas crises, eu olhar para mim mesmo, era muito infantilidades. Que ao final está em jogo aqui, claro, a minha salvação, mas a salvação de tantas e tantas pessoas. Que agora, como padre, tenho visto que Deus tem preparado para que eu cuide, né, como padre, de tantas almas. Então isso foi, sabe, essa coisa de olhar para mim mesmo, complexo de inferioridade, isso foi morrendo lá na Terra Santa, né? E claro, também vejo que na minha história tinha que reconciliar com algumas pessoas. Lá me iluminou isso. Padre Fábio, muitas pessoas não entendem, né, e se perguntam por que os padres não podem se casar. Fale um pouco pra gente sobre o valor do celibato. Bom, penso que para um padre o celibato é algo que não pode nunca ser tirado. É importante o celibato, porque é uma entrega a Cristo e também é uma entrega às pessoas, o corpo do padre, no sentido de entrega de serviço, de doação. As pessoas questionam porque pensam que é fácil e não é. Porque, por exemplo, se um padre é casado, a igreja reconhece, por exemplo, um exemplo. Como esse padre vai poder atender as pessoas sendo que seu filho está doente em casa? Aí não se torna nem padre e nem pai de família. Está aí dividido. A situação é muito complicada. Eu estive em Israel, pude estar um pouco lá, a Igreja do Oriente, antes que um seminarista se ordene, ele pode escolher ou celibato ou pode se casar. E vejo que para esses padres casados é uma cruz muito pesada para eles, porque está dividido muitas vezes entre a família e a paróquia. Essa pelo menos foi a experiência que eu tive no Oriente, né? E penso que cada coisa no seu lugar, né? O pai de família tem o seu rebanho, sua esposa, os seus filhos, né? E o padre, por não ter uma família, está muito mais aberto, tem muito, como falar, mais tempo para servir, está à disposição dos fiéis. E claro, no celibato nos configuramos com Cristo de uma forma até muito mais profunda, porque é uma entrega total. Matar o corpo para o mundo, deixar que o nosso corpo morra, não para as coisas do mundo, mas para o reino, para o bem do reino de Deus e das pessoas. Eu, como célibe, graças a Deus, depois de ter me resgatado, tem permitido eu viver na castidade, hoje o celibato, e claro, é um combate, mas eu me sinto muito feliz, né? E vejo que sair do egoísmo para se doar às pessoas é viver o amor de uma forma muito mais profunda, como célibe. Então penso que para um padre sem o celibato, eu acho que perde muito. Tenho certeza que perde muito. Quais as principais dificuldades que o senhor encontra hoje nesta missão de levar cada cristão ao encontro de Jesus Cristo? Eu penso que primeiro é vencer um pouco hoje a mentalidade do mundo secularizado, por exemplo. Hoje você fala de pecado, as pessoas acham que não existe pecado, mas sofrem, estão na tristeza, vivem uma solidão, que muitas vezes é o quê? Essa é a realidade que não está iluminada na vida das pessoas, e para iluminar isso, muitas vezes é difícil chegar às pessoas, né? Mas penso que é o nosso trabalho também, tem que correr atrás das pessoas. Porque hoje já não dá para esperar que as pessoas venham à igreja. Porque também o sentido do templo, hoje as pessoas ou vêm para casamento e batismos, né? Ou vêm só na missa dominical uma vez por ano. Fora isso, as pessoas já não querem vir mais ao templo. Então, hoje, nós padres, eu como padre, vejo hoje que temos também mudar nossa mentalidade. De já tem que ir na casa das pessoas. Visitar as pessoas, né? Porque hoje já
a sociedade já não é cristã. Antigamente se vivia a cristandade, que a sociedade era cristã. Hoje a sociedade já não é mais cristã. Está cada vez mais afastada de Deus. E nossa dificuldade é o quê? É quebrar essa mentalidade que é um engano e que fazem tantas e tantas pessoas sofrer. Padre Fábio, o que o senhor faz para superar as dificuldades e as tribulações que aparecem no dia a dia e manter-se firme na fé? Bom, na minha vida, o que me ajuda hoje é participar de um carisma da igreja. Eu faço parte do caminho neocatecumenal. E essa espiritualidade que tem me salvado como pessoa quando eu tinha 15, 16 anos. E hoje, como padre, me ajuda muitíssimo. Porque é onde eu tenho um tempo para me alimentar da palavra, da oração e principalmente de estar com irmãos da minha comunidade. Que são leigos, casados, solteiros. Né? E ali eu posso, como falar, de certa forma, repousar espiritualmente. Posso colocar meus problemas e eu sei que essas pessoas rezam por mim e eu rezo por elas. Porque a coisa é o seguinte, se nós não se alimentamos, a gente vai dar o que para as pessoas? Porque se nós nos alimentamos, uma hora acaba e a energia acaba e acabamos pifando. Então, primeiro, temos que nos alimentar de Cristo. Né? Eu, como padre, sigo este caminho e as outras pessoas também. Procurar alguma realidade na paróquia onde você possa se alimentar. Porque todos nós somos falhos, né? Só que se estamos unidos a Cristo, temos a força para enfrentar os problemas e até as nossas incapacidades, muitas vezes, que são muitas vezes frequentes, né? Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, a última parte do nosso programa, entrevistando o Padre Fábio de Oliveira Souza, vigário da paróquia Santa Maria dos Pobres, aqui do Paranoá, Distrito Federal. Padre Fábio, para chegar ao finalzinho da nossa entrevista, o senhor é devoto de algum santo sacerdote? Bem, o Padre Pio. Hoje estou mais pelo Padre Pio. Padre Pio, também Santo Afonso Maria de Ligório, um outro grande padre, também santo, e o Cura d'Ars. Cura d'Ars. Bom, hoje está mais pelo Padre Pio. Ah, claro, não posso esquecer, não, salesiano, São João Bosco. São João Bosco é que tem umas frases, não, são muito penetra, né? E que fala a mãe dele, né? Que sempre escutei no seminário, né? Que a mãe de São João Bosco vai falar: se um dia você te fazes rico, nunca entrarei na sua casa, né? Que ela falou para ele no dia da ordenação, né? E fora o carisma que ele tem com os jovens, que ele teve com os jovens, São João Bosco. E que dele brotou tantas e tantas outros santos e santas. E claro, não posso esquecer do São João Maria Vianney, o Cura d'Ars, né? Que é hoje o patrono de todos os padres. E o ano sacerdotal, né, o Papa Bento XVI, colocou como um espelho de todo sacerdote. Padre Fábio, deixe a sua mensagem, a sua bênção para todos nós. Bom, a mensagem é que é seguir a Cristo. Hoje, que eu posso falar para vocês a minha experiência, que desde que eu me coloquei, que Deus tem me chamado e tenho, claro, respondido a esse chamado, Deus nunca me tem decepcionado. Nunca, até mesmo nos momentos de crises, de querer largar tudo, Deus sempre abriu uma porta no meio da minha morte. No meio quando eu já não conseguia enxergar nada, Deus sempre tem aberto uma porta. E que posso dizer a vocês: nunca deixe de caminhar com Cristo, pois Cristo vos ama como são, e já sabem das suas deficiências, dos seus pecados, sabe o que você é aí dentro do teu coração. Então não tem que ter medo, porque Deus nos ama mais quando somos fracos e pecadores, para poder fazer uma obra ainda maior.
e não é das nossas forças. Eu agradeço a Rádio Maria, o Josué, por estar aqui, pelo convite, que é muito agradável, e também com todos aqui que estão nos escutando, também possam me conhecer e posso conhecer um pouco de vocês aqui pelo chat e tudo, e rezem por mim, rezem para que nunca seja um desertor da obra de Deus, mas sempre firme, mesmo nos momentos de crise, quando a cruz pesar. Conto com as suas orações. Então, dá a bênção. Por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ok, Padre Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor aqui em nosso programa. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço e estou aberto a mais convites. A você que está aí na frequência, na 107.9, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta então na próxima segunda-feira, a partir de 8 da noite, com o programa Sacerdotes de Deus, Servidores de Homens. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau. Pueblos hermanos de América, llegará la igualdad. Hijos de Dios en América, hijas de Dios en América, después de tantos dolores, ya sabremos el camino, ya sabremos. Rádio Maria, o sinal da comunhão de Brasília com todo o Brasil.